Simcast, o seu podcast de emergência com medicina baseada em evidência e dicas práticas para aprimorar o seu atendimento no pronto-socorro. Fala galera, estamos começando aí mais um Simcast. Aqui quem está falando é o Thiago, membro da Sim, e hoje a gente vai conversar sobre um tema muito interessante. E eu aposto que é um tema que dá muito frio na barriga aí de muita gente que trabalha com pronto-socorro, que pretende trabalhar com pronto-socorro. A gente vai falar sobre edema agudo de pulmão, tá? Espero tirar todas as suas dúvidas, todos os seus anseios, todos os seus questionamentos sobre o tema nesse podcast. E para conversar aí com a gente sobre isso, vou chamar um convidado muito especial, o Dr. Yuri Rezedá. Ele é um médico formado na Universidade Federal da Bahia, fez clínica médica no HC, fez cardiologia no INCOR, atualmente é assistente do pronto-socorro do INCOR, assistente do time de resposta rápida do HC e do Hospital Albert Einstein. E, o mais importante, também é um dos criadores da página do Instagram do Cardiológico. Se você não segue eles, segue lá que garanto que você não vai se arrepender. Tudo certo aí, Yuri? Beleza, Tiagão, tudo certo, meu amigo. Muito obrigado aí pelo convite, você e toda a galera do Sim. E a ideia hoje é fazer um bate-papo sobre um tema que realmente aí, como você falou, dá frio na barriga de muita gente, né, que está no pronto-socorro, que está começando a dar plantão, inclusive também muito médico experiente. Quando ouve, né, o tema é edema agudo de pulmão, o coração já palpita. E a ideia hoje é a gente abordar bem a parte prática de como a gente faz no INCOR, né, Thiago? E como a gente consegue, de maneira sistematizada, melhorar o desfecho aí dos nossos pacientes. Ao seu comando aí, viu? Isso aí, não sei você, mas eu, pelo menos, quando me formei, um dos meus maiores medos era pegar edema agudo na sala de emergência. Né? Pegar edema agudo no pronto-socorro aí fora, porque é uma situação que precisa que você tome medidas muito rápidas, né? De uma forma que não dá para pensar. Porque, por exemplo, cetoacidose diabética. Você pega lá, às vezes não sabe a dose da insulina, o que faz, dá para dar uma enrolada na maioria dos casos. Agora, edema agudo de pulmão, você perder tempo, o cara pode evoluir muito mal, às vezes parar na sua frente, concorda? Perfeito. Eu acho que a importância do tema, né, de como saber manejar é justamente isso, né? Como você falou, existem situações na emergência que a gente tem um pouco mais de calma, né? Hoje a gente tem informação muito acessível, dá para pescar no celular, olhar um aplicativo, ligar para um colega, mas edema agudo de pulmão, meu amigo, não tem conversa. Você tem que saber conduzir aí, tem que estar decorado, tem que aprender como conduzir, porque realmente não tem tempo. E a ideia é facilitar realmente a condução desses casos a partir de agora. Vamos nessa. Legal. Então vamos lá, a primeira pergunta aí que a gente vai discutir é que a maioria lembra edema agudo de pulmão como uma coisa cardiológica, né? Um problema cardíaco, edema agudo hipertensivo, enfim. Mas comenta aí um pouquinho para a gente quais os tipos de edema agudo, qual a classificação de edema agudo de pulmão aí na prática. Beleza, Tiagão. Eu acho que assim, pessoal, muito importante ter essa diferenciação porque a conduta muda se a gente está frente ao edema agudo de pulmão cardiogênico e não cardiogênico. Eu vou começar pelo não cardiogênico, porque não vai ser o foco da aula, mas você precisa saber que existe. E geralmente o grande exemplo aí é o paciente que está evoluindo com infecção, com pulmão de SARA. Existe um problema na permeabilidade capilar pulmonar, há um extravasamento de líquido para o interstício, depois para o alvéolo, e esse paciente faz um edema agudo de pulmão, não cardiogênico. E a partir de agora vamos focar no cardiogênico, porque é o mais comum, é o que você vai encontrar na tua prática, na grande maioria das vezes, e é o que você vai ter que conduzir e salvar teu paciente. Então, o edema agudo de pulmão cardiogênico, ele acontece, a definição dele não é por existir uma cardiopatia prévia, pessoal. Isso eu acho que é muito interessante, né? Eu tinha esse conceito. Cardiogênico é porque tem uma cardiopatia de base prévia. Não necessariamente. A grande definição do cardiogênico é porque existe um aumento, né, da pressão capilar pulmonar. Esse aumento existe aí de maneira retrógrada, né, por acometimento do coração esquerdo. Esse acometimento pode ser pelo ventrículo esquerdo, então uma disfunção sistólica ou diastólica, ou, em alguns casos de valvopatias, por exemplo, estenose mitral, um acometimento do átrio esquerdo, gerando uma pressão retrógrada em toda a circulação pulmonar, gerando um aumento na pressão capilar pulmonar e esse extravasamento, que vai inicialmente do vaso
para o interstício, do interstício para o alvéolo, e o paciente tem aquela sensação de estar se afogando, né, no seco, e realmente é desesperador. Então, o importante de entender da fisiopatologia é isso, aumento de pressão do capilar pulmonar, e todas as nossas condutas, né, medicamentosas, tratamento, vai ser tentando agir nesse aumento de pressão do capilar pulmonar. Bom, o problema do edema agudo, né, Yuri, também é uma espiral, assim, né? A fisiopatologia dele, se você não interromper o processo fisiopatológico, ele não vai se resolver sozinho, né? Então, uma das coisas que acontece também é todo esse edema alveolar, hipoxemia que acontece, pode levar a uma ativação adrenérgica, na verdade leva uma ativação adrenérgica, né? E a adrenalina no coração, o que faz? Taquicardiza, né? Taquicardizando, diminui o tempo de enchimento ventricular, piora a congestão. Então, o corpo começa a jogar contra aí, em certo momento do edema agudo de pulmão, concorda? Perfeito, justamente, né? É nessa espiral que a gente tem que intervir e justamente isso. Muitas vezes o nosso corpo, né, a nossa máquina, ela tende a ter mecanismos de compensação, mas existe um ponto ali de inflexão que os mecanismos compensatórios acabam perpetuando o edema agudo de pulmão, né? E um exemplo clássico é isso que você falou, que é a ativação do sistema adrenérgico. Legal. Bom, a gente comentou um pouquinho aí do que é, da fisiopatologia. Vamos falar propriamente dito do diagnóstico, né? Como que a gente faz o diagnóstico de edema agudo na sala de emergência, Yuri? Assim, precisa fazer algum exame? O diagnóstico é só clínico? Vou te provocar quanto a isso aí. Como é feito o diagnóstico do edema agudo? Comenta aí pra gente. Beleza, Tiagão. Só para reforçar para a galera que está ouvindo, né? A gente está falando essencialmente do edema agudo de pulmão cardiogênico. Eu sou um fã da semiologia. Boa. Então, até a nossa página, o Cardiopontológico, a gente foca muito na parte aí da história e do exame físico. O edema agudo de pulmão não é diferente, pessoal. Então, assim, a história do paciente vai ser muito importante para você dar o diagnóstico. Então, quando a gente fala do edema agudo de pulmão cardiogênico, a gente está geralmente frente a duas situações. Ou é o paciente que tem uma insuficiência cardíaca crônica, e esse é o paciente que já teve edema agudo de pulmão outras vezes na vida, e ele já fala, né? Ou o acompanhante fala, se o paciente tiver muito taquipneico, o acompanhante fala, ele já teve isso, fez o diurético na veia e melhorou. Ou, né, aquele paciente que não tem uma insuficiência cardíaca crônica, mas está em vigência aí de um quadro agudo. Então, é um cara que está tendo, por exemplo, um infarto agudo do miocárdio. Então, o quadro clínico, a história do paciente ajuda bastante na tua hipótese diagnóstica. O exame físico, então, geralmente o paciente vai estar taquipneico, com esforço respiratório, na ausculta cardíaca, que a gente vai detalhar um pouquinho mais na frente, ele vai estar estertorando muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes estertorando até ápice. Você vai avaliar o pescoço desse doente, ele vai estar com um estado de jugular importante. Aí você vai tentar deitar a cabeceira dele, ele não consegue porque ele fica com falta de ar. Então, tudo leva, né, todos os dados da história clínica, da anamnese, do exame físico, leva para você chegar no diagnóstico, pelo menos na hipótese diagnóstica aí bem provável do edema agudo de pulmão. Exames são necessários, a gente não abre mão, é importante ser feito, mas o conceito fundamental é que o diagnóstico e a tua conduta, o teu tratamento inicial, ele vai ser baseado na história e no teu exame físico. Os exames vão vir aí no segundo momento, que lógico você vai complementar a tua propedêutica, vai lançar mão de exames, mas a tua conduta vai começar enquanto você não tem exame nenhum. Só história e exame físico está de bom tamanho. Pô, mas Yuri, eu tô lá no pronto-socorro, peguei esse plantão do meu colega que passou para mim, ele acabou pedindo um BNP para esse paciente aí, que ele estava suspeitando de edema agudo, mas esse BNP veio baixo, então, pô, acho que não é edema agudo. Dá para falar isso daí ou não? Beleza. Questão importante da gente deixar bem concreta aqui, né? Acho que é uma pergunta muito importante, o BNP para avaliar a dispneia. Depende muito da situação. Aquele cara que tem insuficiência cardíaca crônica, na verdade, ele já vai ter um BNP aumentado, né? E o cara que tem uma insuficiência cardíaca aguda, fechou a DA e está ali numa vigência de uma síndrome coronariana aguda e fazendo um edema agudo por esse motivo, ele pode estar com a volemia normal e estar com o BNP normal. Então, o BNP, no contexto aí do edema agudo de pulmão, ele não traz um
uma importância diagnóstica tão grande, justamente porque o diagnóstico ele é feito frente a outras variáveis. O BNP é importante para você avaliar a evolução do teu paciente, prognóstico, mas não diagnóstico. O papel do BNP na emergência ele está lá naqueles casos borderline, que você não sabe o motivo da dispneia. No edema agudo de pulmão, geralmente o quadro vai ser mais clássico e você vai ter outras variáveis que te levem realmente a um diagnóstico preciso aí, independente do BNP. E aquele conceito que eu trouxe antes, Tiagão, eu posso até pedir o BNP, não estou dizendo que é errado, ele vai ajudar no acompanhamento do paciente. Mas o que eu não posso é esperar o resultado do BNP para tratar o paciente, e se eu tenho um diagnóstico clínico de edema agudo de pulmão e o BNP vem baixo, eu não tratar esse paciente como edema agudo de pulmão. Então eu desconfio do exame, porque a história clínica e o exame físico, eles me dão mais dados que falam a favor aí, de fato, isso é um edema agudo de pulmão cardiogênico. Outra coisa, também no quadro de edema agudo, dosar uma troponina. Se essa troponina vier aumentada, uma dosagem só, dá pra gente falar que o cara tá tendo uma síndrome coronariana ou não? Como que é? A pergunta, troponina pode vir aumentada no edema agudo de pulmão também? Beleza, excelente pergunta. Eu atendi um telefone da regulação, né, tentando uma transferência do paciente para o INCOR, a história era essa, um quadro com um edema agudo de pulmão clássico e troponina positiva e queriam mandar para ir para o cateterismo de urgência. E aí eu até brinquei, né, com o controlador, eu falei muita calma nessa hora. A troponina geralmente, via de regra, vai vir positiva nesses casos, né? A troponina ultrassensível, principalmente, ela é um marcador de injúria miocárdica. A princípio, ela não diagnostica o infarto. A troponina alterada não diagnostica o infarto, né? É importante você ter, é importante você seriar e repetir. Mas uma dose só de troponina, ela não vai dar o diagnóstico aí de um infarto no paciente com edema agudo de pulmão cardiogênico. Inclusive, é esperado e é muito provável que esse paciente aí tenha a troponina alterada na tua dosagem. Um outro ponto importante, Thiago, acho que a gente está comentando de exames, né, para não deixar passar, obrigatório, pessoal. Você está na tua emergência, conduzindo o caso, o paciente vem com edema agudo de pulmão, eletrocardiograma, 12 derivações, é obrigatório para esse paciente. A gente tem muito aquele conceito na cardio, né? No INCOR também. O tempo porta-balão, porta-agulha, porta-eletro, fazer o eletro rápido. E a gente fica muito na cabeça de síndrome coronariana. Mas assim, você está lidando com um paciente cardiopata prévio ou um provável cardiopata agora, eletrocardiograma é um exame obrigatório. Então imagina, né, como seria feio você pegar esse plantão, Tiagão, e o paciente está com o BNP solicitado e não está com o eletro feito. Aí você chega no plantão à noite, tem que pedir o eletro e tá lá o supra de V1 a V6 e o BNP baixo. E aí, como é que você justifica isso na hora de passar o plantão? Não justifica, né? No mínimo deselegante, né? Vamos deselegante. Dizer assim. Então, a ideia é essa mesmo, de discutir pontos práticos aí, porque tudo isso não é coisa que a gente tira da nossa cabeça, é coisa que a gente vê no dia a dia e que às vezes a gente mesmo erra, né? Então, é bem legal ter tocado nesse ponto aí. Espero não ter deixado dúvida aí quanto ao diagnóstico e essas nuances dos exames, né? Perfeito. Então, beleza. Outra pergunta que eu queria te fazer, Yuri, peguei meu paciente lá, o cara está dispneico, não tolera decúbito, é um cardiopata, enfim, motivo não falta para fazer edema agudo de pulmão, mas eu coloquei o oxímetro lá, o cara está saturando uns 95, 96, não está muito hipoxêmico. A gente dá para falar então que isso não é edema agudo de pulmão? Esse cara deve estar ansioso, vamos dar um diazepam para ele aí. Não, o cara esse não é edema agudo de pulmão. Dá para a gente falar isso ou não? Como que é? Com certeza não, viu, Tiagão? A gente sabe que a grande maior parte das vezes, né, grande maioria, isso a gente lê e a gente vê na prática, como você disse, o paciente vai estar hipoxêmico, mas como você mesmo falou, né, e a gente comentou lá nas primeiras perguntas, o edema agudo de pulmão é uma espiral de eventos que vai acontecendo, até tem, em última análise, aí, o transbordamento alveolar, né, quando o paciente se afoga no seco, como a gente disse. Então, o paciente ele pode estar numa fase inicial do edema agudo de pulmão, não estar hipoxêmico ainda, e você, às vezes, deixa passar um diagnóstico inicial que você poderia intervir logo e mudar o desfecho do cara porque você seguiu só por um parâmetro. Então, acho que a grande dica, né, na prática é nunca seguir só por um parâmetro. História, exame físico, parâmetros
vários, vai somando quebra-cabeça e pode, né, o paciente, por exemplo, tá um pouco realmente mais, não está hipoxêmico naquele momento, mas daqui a 30 minutos fica hipoxêmico, né? Outra coisa interessante, Thiago, a gente até comenta, né, que no INCOL a gente fala muito isso, os residentes não acreditam, que às vezes o paciente que tem edema agudo de pulmão não está estertorando até ápice. A gente sai com esse conceito, essa é boa. A gente sai com esse conceito da faculdade, muitas vezes sai com esse conceito da clínica médica, muitas vezes na residência da cardio a gente ainda tem esse conceito, que o paciente, para estar em edema agudo de pulmão, ele tem que estar estertorando até ápice. Aí chega aquele cara com história clássica, super congesto, aquela IC crônica que está em franca descompensação, em edema agudo, e aí você vai escutar o cara, só estertora em base bilateral, você fala, não, esse cara aqui não é edema agudo de pulmão, não está hipoxêmico, né, Tiagão? E não está estertorando até ápice. E agora? O que a gente faz? E aí a gente sabe, né, que existem duas situações que, de fato, o paciente pode não estar estertorando até ápice. Que pode ser o quadro muito agudo, aquele cara que ele fechou a DA ali naquele momento, chegou com aquela dor lancinante, aquela dor de infarto clássico e fez ali o CLIP3, CLIP4, que ainda não está em tempo de fazer o estertor até ápice, né? Ele vai ter um quadro aí de congestão, mas não está estertorando no exame físico. Ou o cara que é um paciente que tem insuficiência cardíaca crônica, e a gente sabe que o paciente, num regime de insuficiência cardíaca crônica, ele acaba tendo, entre aspas, aí, um linfático mais tunado, e aí a ausculta desse paciente fica falseado. E aí, de novo, né, a gente volta para o quebra-cabeça do paciente cardiológico, do paciente cardiopata, do paciente que está no pronto-socorro, que se o paciente tem história compatível, vários dados do exame físico compatível, mas uma coisa ou outra que não está batendo, se guia pelo todo, vai montando o quebra-cabeça. A gente até brinca que o paciente não lê livro, então raramente o paciente vai ter todo o comemorativo, né, do quadro clínico que a gente vê em livro, mas com certeza ele vai ter a maioria e o diagnóstico mais provável você vai chegar somando nessas peças do quebra-cabeça. Exatamente. Então, essa é outra casca de banana frequente aí, né? O paciente com edema agudo de pulmão não necessariamente vai estar hipoxêmico, não necessariamente vai estar estertorando até ácido. Pode estar unicamente taquipneico, né? Sim. E, inclusive, a taquipneia no edema agudo de pulmão é um mecanismo para drenar mais líquido represado no pulmão, né? Então, só de aumentar a frequência respiratória, o corpo faz com que mais líquido saia dos alvéolos, do espaço perialveolar. Então, essa é uma coisa difícil, pelo menos para mim, foi muito difícil entender que edema agudo de pulmão não necessariamente vai ter estertor até ápice. E quando você pega uns pacientes cardiopatas no INCOR, eventualmente em outros lugares aí, você vê que isso é verdade mesmo, eles fazem edema agudo de pulmão sem nem um pouquinho de estertor. Você acha até que não ouviu direito, mas não, eles não fazem estertor, não é? Perfeito. Então, beleza. Perfeito. Boa, legal. Então, falando um pouquinho aí do que é, como diagnostica, quais os problemas em relação ao diagnóstico, as possíveis cascas de bananas aí que pode aparecer no plantão. Queria que você comentasse agora com a gente, Yuri, como que a gente faz do ponto de vista do manejo inicial de edema agudo no pronto-socorro, né? O cara chegou lá, você bateu o olho e falou, putz, esse cara tá fazendo edema agudo de pulmão. O que eu tenho que fazer? Como que você prossegue aí? Boa, beleza. Eu acho que talvez essa seja a pergunta aí que o pessoal está mais ansioso para ouvir a resposta, né? Bom, pessoal, acho que assim, a primeira resposta é que eu não posso passar para falar de outras coisas sem abordar isso, é que edema agudo de pulmão é emergência, é sala de emergência, não tem conversa. A sala de emergência está cheia, meu plantão tá conturbado, vou deixar ele esperando aqui, não tem conversa. Edema agudo de pulmão é sala de emergência, deixar esse paciente monitorizado, oxímetro, acesso venoso, na hora que vai pegar o acesso venoso já coleta exame, eletrocardiograma com certeza, e fazer isso tudo de maneira rápida, tá? E a partir daí você vai construindo aquele quebra-cabeça que eu comentei, para que lado você vai do manejo inicial. Então, assim, às vezes o paciente não está hipoxêmico naquele momento, né, Tiago, como a gente comentou. E se o paciente não está hipoxêmico, a gente não precisa também dar oxigênio para o cara ficar saturando 100%. Né? O que a gente objetiva ali uma saturação de 95%, acima de 94%. Se um cara
pneumopata, por exemplo, a gente até tolera aí 88, 92. Então, beleza. Outro ponto importante que a gente faz no paciente que está com edema agudo de pulmão é tentar vasodilatar ele. Mas se meu paciente está no edema agudo de pulmão e está hipotenso, eu não vou vasodilatar. E outro ponto importante é a diurético terapia que a gente faz. Furosemida é a medicação disponível, né, o diurético de alça, e endovenoso. A gente vai detalhar um pouquinho mais para frente, Tiagão, essas questões. Eu acho importante detalhar, mas assim, o manejo inicial, pessoal, sala de emergência, monitor, oxigênio e veia, e você já tem nas mãos aí um suporte de O2, considerar vasodilatar e considerar diurético. Eu acho que está de bom tamanho para você começar a tratar seu paciente aí com edema agudo de pulmão cardiogênico na emergência. Exatamente. Pensando no que mata, né? Então, o que o cara com edema agudo de pulmão morre é de hipoxemia, né? Então, no começo, que a gente falou, ele pode não estar hipoxêmico, mas se ele evoluir para hipoxemia vai ser muito rápido, você não vai ver. Então, que nem você falou, concordo plenamente, não é caso para ficar lá na observação, mas estou olhando dele de longe daqui, ele está quietinho lá, não, é caso para sala de emergência, monitorização, e às vezes a gente vê umas coisas erradas aí que a gente faz, né? Então, com certeza. Legal. Então, pensando que hipoxemia é o que vai matar o cara mais rápido, estiver desaturando, claro, suporte de oxigênio. Mas que outras medidas a gente pode fazer para aliviar essa dispneia e para melhorar a hipoxemia desses pacientes, Yuri? Comenta aí pra gente. Beleza. Quando a gente fala de hipoxemia, né, quando ela já está instalada, a gente acaba adotando alguns critérios para partir para um suporte adicional. E aí entra até entre aspas, uma questão polêmica que é o BiPAP ou o CPAP para esses pacientes, né? Existe aquela questão que estudos recentes, acho que o Thiago pode comentar até melhor depois, falam que não muda a mortalidade, mas o que a gente sabe é que a ventilação não invasiva, ela melhora, né? Pelo menos o paciente ele fica mais confortável, ele melhora os sintomas dele. Então, geralmente a gente indica fazer pelo menos o CPAP, é o que a gente tem mais disponível no INCOR. Aí qual o parâmetro, né, que eu usaria para começar o CPAP ou deixar meu paciente ali só numa máscara de O2? Geralmente a gente seguia pelo padrão respiratório do paciente. A gente sabe que o CPAP ele ajuda o paciente a respirar melhor, entre aspas. Então você vê que o paciente está desconfortável, a frequência respiratória acima de 25, saturando menos que 90%, vale a pena você colocar um CPAP nesse paciente. Mesmo que não tenha, né, uma diferença de desfecho duro, com certeza esse paciente ele vai evoluir para uma melhora mais rápida, pelo menos clínica, mesmo que não seja em desfecho duro. O que a gente deve ter em mente, eu acho que é não atrasar a intubação quando existe indicação clara de intubar o paciente. Então, não é errado você botar o BiPAP, você deve botar, faz parte de um tratamento que a gente usa na maioria dos pacientes, e a grande maioria vai melhorar com a VNI, com o CPAP, mas se você está vendo aquele cara que já está fadigando, aquele cara que chegou tarde no teu pronto-socorro, já está com o PCO2 na gás que você coletou na chegada estourado, você tem que intubar esse cara, não tem conversa, e você atrasar a intubação, de fato, piora o desfecho dele. Você comenta um pouquinho aí do TRICPO, Thiago? Boa, legal. Isso daí que o Yuri falou, só aprofundando um pouquinho mais, um trabalho que saiu no New England em 2008, ou seja, não é muito novo, né, um pouquinho antigo, um trial chamado TRICPO. Acho que o cara que fez esse trial devia gostar de Star Wars, por isso que com certeza nome aí. Mas foi basicamente um ensaio clínico que pegou 1.000 pacientes, 1.060, se não me engano, pacientes dividiu em 3 grupos, né? Um tratamento padrão com oxigênio só, outro grupo recebeu CPAP e outro grupo recebeu BiPAP, né? E o que esse trabalho mostrou, interessantemente, né? Que não teve uma mudança de mortalidade desses pacientes em 7 dias, né? Então, o cara que usou BiPAP ou CPAP não morreu menos do que o que recebeu só oxigênio. E também não preveniu de entubar, o que o Yuri falou, né? O paciente com BiPAP, CPAP não previne de ser entubado. Foi o que esse trial TRICPO mostrou. Agora, o que ele mostrou de positivo? Que melhora a dispneia, então a avaliação de dispneia dos pacientes que usaram BiPAP e CPAP foi menor, né? Melhorou a gasometria deles, aumentou o pH, diminuiu o PCO2 desses pacientes. E assim, só de ter um alívio na dispneia, a gente já dá para vale a pena. Um efeito relevante, né? Imagina um cara que nem o Yuri falou, tá se afogando no seco,
né? Literalmente, está lá bastante dispineico, você vai oferecer para ele um tratamento que não melhora a mortalidade, mas melhora a dispneia, é claro que ele vai aceitar, é claro que é assim, um desfecho positivo, né? Teve algumas críticas desse trabalho, que uma delas é que assim, a taxa de intubação desses pacientes foi muito baixa comparado à literatura como um todo, né? Então, será que não preveniu de intubar porque a intubação, os pacientes intubados foram poucos? Né? A gente não sabe. Mas é um dado relevante aí, que é o que baseia a gente usar a BiPAP ou CPAP no manejo do edema agudo, né? E aí eu te pergunto, Yuri, tem diferença usar BiPAP ou CPAP? No plantão, no pronto-socorro que eu dou plantão, só tem CPAP. É pior em relação ao BiPAP ou não? Beleza, para algumas doenças, sim. Para o edema agudo pulmonar cardiogênico, tanto faz. A gente até tem uma preferência aí para o CPAP de uma maneira inicial, é mais disponível, né, mais fácil de utilizar. Então, a gente acaba dando preferência, até no INCOR mesmo, a usar o CPAP, que é algo simples de usar, a gente mesmo que instala, não tem fisioterapia o tempo todo disponível no pronto-socorro. Rapidinho, no segundo plantão da residência, no segundo edema agudo de pulmão cardiogênico que você pegar, você já vai aprender a fazer. Já e algumas dicas práticas, pessoal, quando você vai instalar o CPAP do paciente, ele está ali naquela ansiedade, nervoso, né? Muito taquidispneico, fica sempre, você começa ali com a pressão, né, com o PIP em torno de 5. A dica que eu dou é não coloca a máscara de vez no paciente, no sentido de não já fixa a máscara nele. O que a gente costuma fazer é deixar uma máscara adequada à face do paciente, a gente encostar a máscara no nariz, na boca dele e orientar ele a respirar. E a gente fica ali 5 minutos, né, com ele, falando respira pela máscara, e aí ele vai ver que ele vai melhorar, e até o paciente que tem claustrofobia, que fica ansioso, na hora que ele bota aquela máscara ali com pressão positiva, que ele sente uma melhora na dispneia, aí, meu amigo, depois de 5 minutos, você pode botar sua máscara bonitinho, fixar, deixar ele lá meia hora, 1 hora, 2 horas, porque ele vai melhorar. E a ideia, Tiagão, acho que ainda de maneira prática, né, sempre que a gente instala a VNI nesse paciente, a gente tem que monitorizar, né, como é que vai ser a evolução dele. Então, algumas referências até orientam, né, você coletar uma gasometria no tempo zero, né, na hora que ele chegou, e coletar 1 hora depois da VNI, 4 horas depois, e se ele permanecer em VNI, coletar até 12 horas depois. Em 4 horas, geralmente, é o tempo delta-T ali que você vai definir se esse paciente falhou ou não a VNI, e aí você vai ter que entubar esse cara se de fato ele tiver critérios de falência de VNI. Então, não retarde, né, se ele, nessas 4 horas iniciais ele já falhou, você tem que entubar esse cara, não vai ficar dando chance. Vamos fazer mais 2 horas, vamos fazer mais 4 horas, não. 4 horas é o limite para entubar ou não esse paciente. Legal, muito bom. Você tinha falado, Yuri, então, além do manejo respiratório, claro, né, oferecer oxigênio, uma VNI para esses pacientes quando necessário, você tinha comentado que é importante fazer o controle pressórico desses pacientes, né? Como que a gente vai controlar a pressão deles? Geralmente, o paciente com edema agudo vai vir com uma pressão estourada aí, né? 200, 220 de sistólica. Como que a gente maneja e como é importante manejar a hipertensão desses pacientes no pronto-socorro? Comenta aí pra gente. Beleza. Esse paciente, né, que como você citou, Tiagão, pressão arterial sistólica acima de 180, 200, 220, ele entra aí no grupo, né, que não existe uma definição absoluta, mas entra no grupo de um edema cardiogênico hipertensivo e tá no capítulo de emergência hipertensiva. Então, esse paciente, o ideal é a gente conduzir como uma emergência hipertensiva. Então, a gente reduz a PA em torno de 25% na primeira hora, e em 2 a 6 horas a gente coloca ele numa PA de 160 por 100, e em 24, 48 horas, 135 por 85. Então, é uma coisa gradual, tá? Então, a gente não deve reduzir rápido, né? E a gente reduz aí de maneira seriada, de tempos em tempos, e a gente tira ele desse edema agudo pulmonar cardiogênico, né, hipertensivo. Então, a gente tem as 2 medicações disponíveis. Então, acho que informação fundamental é edema agudo de pulmão, sala de emergência, medicação endovenosa. Não tem conversa, né? Vai ficar dando clonidina, captopril, hidralazina, não.
medicação endovenosa. E as opções são Tridil e Unipride. E aqui tem duas situações. Se o paciente está com quadro de base, com a síndrome coronariana aguda, a gente evita o Unipride e dá preferência ao Tridil. O Unipride ele tem um risco teórico de fazer o roubo de fluxo coronariano, então a gente não usa nesses casos. Em todos os outros casos, né, de edema agudo pulmonar, principalmente se o paciente estiver hipertenso, a gente prefere o Unipride, porque ele é um vasodilatador arterial mais efetivo. O Tridil ele também é um excelente vasodilatador, mas ele é mais venodilatador, então ele aumenta a capacitância pulmonar, ele melhora ali aquela pré-carga que está gerando a perpetuação do edema agudo de pulmão. É uma medicação que pode ser utilizada também, a gente utiliza bastante, mas se o paciente estiver muito hipertenso, né, ele não vai ter tanto efeito na pressão arterial do paciente como a gente teria com o Unipride. Então, ponto fundamental para controlar a pressão do paciente é medicação endovenosa e a causa base do edema agudo de pulmão. Se o paciente está muito hipertenso, preferência para o Unipride, mas se a causa base é um infarto, a gente dá preferência para o Tridil. Basicamente isso, se possível, PAI e titular a medicação a cada 2-3 minutos, porque é a medicação que é meia-vida rápida, é efeito rápido, a gente consegue titular ali na hora mesmo, por isso que é o paciente que está com acesso venoso, o paciente que está na sala de monitorização de emergência, que você vai conduzir ele no dedo ali, no tato, e vai ganhar esse paciente aí no detalhe. Boa, legal. E aí outra questão polêmica também, né? Tem alguns mnemônicos para edema agudo que sempre usam morfina como um dos pilares aí para o tratamento. Quando que a gente usa morfina para tratar edema agudo, Yuri? E assim, qual a sua experiência e qual que é a polêmica por trás da morfina aí, que a gente ainda não tem essa resposta para dar, mas só para comentar um pouquinho. Beleza. A morfina, né, quando eu estava na minha faculdade, lá na Faculdade Federal da Bahia, eu aprendi os mnemônicos, né, Monambeta-CH para o infarto e o MONF, né, que é morfina, oxigênio, nitrato e furo para o edema agudo. E aí eu virei cardiologista e a morfina perdeu espaço tanto na síndrome coronariana aguda quanto no edema agudo de pulmão. Na verdade, assim, não existe nenhum estudo randomizado que testou propriamente, objetivou testar a morfina nessa situação, mas de estudos retrospectivos, o que a gente sabe é que esses estudos têm apontado para um desfecho pior no paciente que usou morfina. Talvez por ser pacientes mais graves. Na prática, né, talvez seja grande dúvida. Beleza, tá cheio de estudo, cheio de ciência, mas na prática, como é que eu faço? Idealmente, pessoal, a gente evita fazer a morfina, principalmente se o paciente estiver hipotenso. Mas se o paciente está super ansioso, taquipneico, a morfina ela tem aquele efeito ansiolítico, ela melhora a sensação da dispneia, não é proscrito você usar. Então, nessa situação que o paciente está muito agitado, às vezes não se adaptou bem a venir, vale a pena, né, você fazer ali dose baixa também, 1-2 miligramas de morfina, endovenoso também, e aí está de bom tamanho, está suficiente. É o tempo que você vai adotando as outras medidas, né, para hipoxemia, para hipervolemia, para hipertensão, e o paciente vai melhorar. Então, a morfina ela não vai mudar o que você vai fazer. Às vezes, você fazer uma dose baixa, você ganha tempo, né, para o paciente se adaptar melhor naquele contexto ali, daquele quadro adrenérgico que a gente falou, que o Tiagão falou que perpetua a fisiopatologia do edema agudo de pulmão. Então, na prática, não é proscrito, a gente usa dose baixa. 1 miligrama, 2 miligramas está de bom tamanho. Fechou, legal. Agora só já estamos quase terminando a nossa conversa, só para falar alguns pitfalls que pode acontecer também, né? Algumas ciladas que a pessoa pode tratar edema agudo achando que está tratando, quando na verdade não está tratando edema agudo, né? Uma delas é valvopatias, né? Paciente com edema agudo secundário a uma valvopatia, por exemplo, estenose mitral. Como que a gente tem que manejar esses caras no pronto-socorro? Yuri, fala aí. Beleza. Acho que você também já viu no INCOR, né, Tiago? Esses pacientes valvares com valvopatia são os mais difíceis aí de conduzir. E são os que mais fazem edema agudo porque são os caras que são mais graves, são os caras que o tratamento precisa ser cirúrgico, então estão em fila. Então, assim, na estenose mitral, pessoal, fica um conceito fundamental que o que piora muito esse paciente é a taquicardia. Então, esse é o paciente que às vezes vale a pena você ser um pouco mais ativo no controle da frequência cardíaca dele, para você conseguir melhorar essa parte hemodinâmica. Então, talvez
dos edemas agudos, o que vale a pena você abrir um capítulo à parte para estudar mais a fundo é o paciente com estenose mitral que está fazendo esse quadro de congestão pulmonar, porque muda um pouquinho o raciocínio, a gente tem que controlar essa frequência cardíaca aí, como sendo causa que está perpetuando também esse edema agudo de pulmão. Bom, essa daí é a nota de rodapé, né? Só para... que é o caso que o paciente não vai melhorar com niprid, não vai melhorar um VNU, vai melhorar pouco, e aí quando você coloca um metoprolol, um beta-block, ele melhora. Mas é a nota da nota do rodapé, só para deixar a galera aí esperta com estenose mitral, que pode ser uma cilada também no pronto-socorro com edema agudo, né? Perfeito. Beleza, Yuri. Supondo que eu fiz tudo isso aí que você me falou, a pessoa não melhorou, o cara tá piorando, vou precisar entubar esse paciente. Que cuidados que eu tenho que ter na intubação do paciente com edema agudo de pulmão? Bom, acho que sendo bem direto, né, Tiagão, acho que o importante é você não perder tempo quando tem indicação de intubar. Então, se de cara o paciente tem indicação, intube, não protele, né? E se falhou a venir, intube. O que a gente, na teoria, a gente ouve falar é que idealmente fazer com o paciente sentado, se estiver sentado literalmente, fazendo um decúbito aí um pouquinho mais elevado. E via de regra a gente evita aí medicação que é cardiotóxica, mas não tem grandes mudanças aí do que a gente já faz habitualmente. Beleza. Então, acho que era isso, acho que deu pra gente dar uma passada aí no que é mais importante de edema agudo. Só para finalizar, baseado na sua experiência, aí, você já passou por um monte de serviço diferente, veio da Bahia, veio para cá, agora está fazendo a carreira aqui no INCOR. Baseado na sua experiência, Yuri, que dica que você dá aí para quem está começando o plantão, começando a dar plantão fora, ou está terminando aí a faculdade, que está bastante ansioso de pegar um edema agudo aí fora? Que recomendação que você dá aí, baseado na sua experiência? Fala aí pra gente. Beleza. Bom, eu acho que assim, Tiagão, acho que o conceito fundamental é que edema agudo de pulmão é um paciente literalmente grave, um paciente que tem que ser conduzido em sala de emergência. Se você já tem essa noção, você já começou bem, você já botou o cara no lugar certo. E aí você vai fazer todo o que a gente já faz o monitor, oxigênio e veia. E a partir daí é o tripé, né, que a gente sempre avalia: hipoxemia, a hipertensão, que a gente tem que usar vasodilatador, e o diurético, que vai ser a furosemida que a gente vai dar para esse paciente. A hipoxemia a gente vai tratar com CPAP, lembrando sempre de não adiar a intubação se for indicado. Iniciou o CPAP, reavalia esse paciente em 1 e 4 horas pelo menos. O diurético, geralmente, furosemida, e aí, na prática, a gente acaba fazendo 1 mg por quilo, né? Alguns estudos mandam fazer a dose que o paciente usa em casa, fazer endovenoso no paciente, e se o paciente não usa o diurético em casa, furosemida em casa, ele pode fazer só 40 mg, 1 a 2 ampolas de furosemida. E o outro ponto é a vasodilatação. Então, pode ser tridil ou niprid, a depender da causa base, a gente evita o niprid se o paciente estiver em contexto de uma síndrome coronariana aguda. Eu acho que outro ponto fundamental, Tiago, de falar é que o edema agudo de pulmão, muitas vezes, ele não é a doença, né? Ele é um sintoma, na verdade, de uma coisa que está acontecendo. Então, sempre procure alguma coisa por trás. Então, procure se o paciente não está infartando, procure se o paciente não fez uma ruptura de cordoalha, por exemplo. Um paciente que tem prótese mitral, se ele não fez uma trombose de prótese, procure se esse paciente não está em vigilância de endocardite. Então, sempre encare, né, o edema agudo de pulmão como alguma coisa por trás que está acontecendo. Acho que basicamente isso, fazendo passo a passo. O edema agudo de pulmão, apesar, né, da gente começar a discussão falando que assusta, por outro lado, quando você tira o paciente do edema agudo de pulmão, é recompensador, porque você tirou o cara ali da beira do precipício e consegue dar alta para ele 24 horas, 48 horas depois, o cara jogando bola. Então, isso é verdade. Fica a recompensa aí, né, de uma conduta bem tomada. Na maioria das vezes, lógico. E calma, né? Acho que assim, o principal é tentar se condicionar a ter calma frente a uma situação dessa, porque aí você consegue fazer tudo que a gente comentou aqui de uma maneira tranquila e salvar o paciente, que nem você falou. Bom, pessoal, então é isso. Para terminar, vamos fechar com um resuminho aqui de tudo que a gente discutiu com o Dr. Yuri. Então, a primeira coisa, edema agudo de pulmão, que a gente falou, é uma emergência hipertensiva que requer tomada de decisões rápidas, certo? Só que na maior parte das vezes responde bem ao tratamento inicial.
Nem todo edema agudo de pulmão, que nem a gente falou, vai ser cardiogênico. E a fisiopatologia envolve uma espiral de eventos que tem que ser interrompida, senão o paciente vai evoluir mal. Como que faz a hipótese diagnóstica? De forma clínica, e tem que ser de forma rápida. Tá? Cuidado que nem todos os pacientes vão se apresentar com hipoxemia e com estertores no exame físico. Todo paciente com edema agudo de pulmão tem que ser manejado na sala de emergência, isso sem dúvida, tá? Sendo que o suporte de oxigênio é um dos pilares do tratamento. A gente comentou o estudo 3CPO, que mostrou que a VNI diminui sintomas, mas não altera a mortalidade. Mesmo assim, a gente usa com frequência. Outros pilares do tratamento são vasodilatadores e diuréticos, que devem sempre serem feitos por via endovenosa, tá? Não da forma oral. Já o uso de morfina é controverso. Tá? Alguns estudos mais recentes, umas coortes retrospectivas, mostraram que ele está associado, talvez, a maior mortalidade. E não esquece de, na hora de intubar esses pacientes, se possível, evite o decúbito a 0 graus e não use drogas cardiodepressoras como midazolam ou propofol. Perfeito. Bom, Yuri, muito obrigado aí pela nossa conversa. Tenho certeza que o pessoal que está ouvindo gostou, tá? Deixar isso, fazer a despedida, mas o pessoal não esqueçam de seguir aí o Cardiopontológico, segue a gente na SIM também para acompanhar aí as novidades. E agradeço mesmo aí a participação, Yuri. Valeu, viu? Valeu, Tiagão. Obrigado pelo convite, né? Que seja a primeira parceria de outros que estão por vir. Em nome do Cardiopontológico, muito obrigado, e foi muito prazeroso, né? Discussão altamente enriquecedora, baseada em evidências e na prática, como a gente sempre gosta de fazer. Então, espero que o pessoal que chegou até aqui no nosso podcast, que vá para o plantão hoje e brilhe aí na sala de emergência conduzindo um paciente com edema agudo de pulmão. Valeu, Tiagão. Um abraço. Valeu, Yuri. Abraço. Valeu.